sexta-feira à tarde, depois do almoço, estarmos reunidos para discutir um pouco do direito eleitoral, para aqueles que realmente são vencedores, para aqueles que realmente desejam contribuir com a justiça eleitoral, daqueles que desejam aprender e se qualificar sempre. Eu queria agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e agradeço a doutora Fabiana, diretora da Escola Judiciária, pelo convite, ao meu amigo Jaime, talvez um dos grandes eleitoralistas da Bahia, conhecido em todo o nosso país, respeitado por todos aqueles que estudam direito eleitoral, a Adriana da EJE pela forma carinhosa com que faz com que nós cheguemos até aqui, com a organização, tudo perfeito, Adriana, muito obrigado pelo convite. Nós temos muita coisa para falar hoje, o tema é um tema vasto, ações eleitorais, aspectos mais importantes, e aí já começa a grande dificuldade, que é definir o que é mais importante e o que não é. Fazer essa escolha para preparar essa apresentação para vocês foi uma escolha difícil para mim. Escolher o que falar e o que não falar foi realmente, me causou um certo tempo. Eu queria combinar algumas coisas com vocês. Isso é um workshop, então eu vou me dar o direito de fugir daquelas formalidades, daquele tratamento um pouco mais formal que nós falamos quando falamos em congresso, aquela coisa mais parada, mais palestrante ouvinte. Eu peço autorização ao tribunal e tenho certeza que o Jaime e a doutora Fabiana concedem isso para ter um pouco mais de liberdade com vocês. Por conta disso, eu queria deixar aberto já ao tempo inteiro da explanação para eventuais perguntas. Como é uma explanação longa, nós vamos ter a tarde inteira de trabalho, às vezes uma dúvida que fica guardada durante um período muito longo pode atrapalhar o desenvolvimento e o prosseguimento daquilo que nós vamos tratar aqui. Então fiquem à vontade, levantem as mãos, se identifiquem e na medida do possível vou atender. Se já for alguma coisa que tiver programado para falar mais tarde eu falo também, senão a gente já responde na hora, tá bom? Vamos fazer assim, é um prazer estar aqui com vocês, espero que nossa tarde seja produtiva. Quem tiver vergonha de levantar a mão e perguntar, e quiser mandar a pergunta por e-mail depois, eu não sei se vou conseguir responder rápido, mas sempre respondo. O e-mail está anotado aí, se alguém quiser mandar a pergunta por e-mail depois também, pode ficar à vontade. O primeiro tópico que eu separei para falar com vocês sobre ações eleitorais diz respeito à aplicação subsidiária do novo CPC. E me parece que é um tema palpitante por conta do CPC de 2015 e que ainda vai gerar um bocado de dúvidas nas eleições de 2016. Como é que a gente tem que compreender como se dá a aplicação do CPC? Vamos dividir essa parte em duas. A primeira delas é a seguinte: como se fazia a aplicação subsidiária do CPC antes de 2015? Porque já existia isso antes de 2015. E como é que isso era feito? Nós não tínhamos nenhuma regra jurídica que dissesse de forma expressa que o CPC era aplicável de forma subsidiária às ações eleitorais. Na verdade, o que nós tínhamos era uma regra no Código Eleitoral que falava da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal para aquelas matérias de natureza criminal. Diz o seguinte, 364, no processo de julgamento dos crimes eleitorais e dos crimes comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução que lhe digam respeito, aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal. E aqui eu queria chamar a atenção para algo que vai ser importante para a gente. O Código Eleitoral, quando falou da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, ele utilizou as palavras subsidiária e supletiva como sinônimas. Se você for olhar para o 364, aqui no 364 as duas palavras elas são utilizadas no mesmo sentido. São utilizadas como sinônimos, ou seja, aplicação em caso de lacuna. O que se consolidou entre 73 e 2015? O que foi consolidado nesse período sobre aplicação subsidiária? Foi criada uma regra jurisprudencial. E essa regra jurisprudencial ela partia, na verdade, de duas premissas. E a gente precisa conhecer quais são essas premissas.
Quais são os requisitos que foram consolidados para aplicar o CPC de forma subsidiária? Primeiro deles, a existência de norma específica na legislação eleitoral afasta a aplicação subsidiária. Ou seja, se tiver uma regra clara na legislação eleitoral, no Código Eleitoral, na lei das eleições, na lei dos partidos políticos, não havia por que aplicar o CPC. Vamos ver alguns exemplos disso. Olha, impossibilidade de aplicação dos casos de ação rescisória em hipótese diversa daquela que estava prevista no artigo 22.1j, limitando-se aos acordos do TSE. Nós sabemos que no direito eleitoral as hipóteses de cabimento de ação rescisória são muito restritas, estão previstas para julgados do próprio TSE. Isso foi uma emenda constitucional incluída, uma lei complementar incluída em 96, e várias e diversas vezes se tenta, junto aos TREs, propor ações rescisórias com base no Código de Processo Civil. Ou seja, se quer muitas vezes rescindir acórdãos dos tribunais regionais. E a jurisprudência do TSE sempre foi pacífica. Olha, há norma no direito eleitoral, existe uma norma específica, não há razões para aplicar o CPC de forma subsidiária. E aí vale um comentário, né? Falando sobre ação rescisória, nós precisamos fazer uma pequena reflexão sobre ela. Porque a ausência de ação rescisória no direito eleitoral hoje tem feito proliferar de forma desordenada o ajuizamento de querela nulitatis. Eu não sei como é que é a realidade do Tribunal aqui da Bahia, mas em muitas unidades da Federação tem sido muito comum o ajuizamento de querela nulitatis, principalmente para desconstituir aquelas decisões que são proferidas em processos de prestação de contas. Outro exemplo de que o TSE afastava a aplicação do CPC diz o seguinte: olha, há desnecessidade de intimação pessoal ou pela imprensa oficial, prevista hoje, né, no artigo 1003, eu atualizei o julgado, nos casos de sentença proferida em registro de candidatura, em face do artigo 8º da Lei Complementar 64. Nós sabemos que no processo de registro, se a sentença for proferida dentro dos 3 dias que ela dá conclusão ao magistrado, não é necessária a intimação da sentença. As partes devem procurar acompanhar em cartório e já começa a fluir o prazo para recurso. O mesmo acontece no âmbito do julgamento dos tribunais, quando acórdão é lido em plenário. E muitas vezes se tentava aplicar o CPC, exigindo a intimação, ou pessoal, a intimação por diário, e também aqui a Justiça Eleitoral rejeitava pela existência de norma específica. Vou dar só o último exemplo, mais um caso. Prazo de 3 dias para interposição do agravo contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial eleitoral. Imaginemos que o TRE profira um acórdão, contra esse acórdão interposto um recurso especial. Esse recurso especial tem um segmento dele negado, e a legislação eleitoral sempre disse que o prazo para esse agravo era de 3 dias. Quando houve uma mudança no CPC, houve uma mudança, esse prazo lá no CPC foi aumentado para 10 dias, surgiu a discussão se no direito eleitoral o prazo também teria sido aumentado para 10 dias. E a Justiça Eleitoral novamente disse: tem norma específica? Tem. Então não aplica o CPC. O segundo requisito, que foi criado pela jurisprudência, era a chamada compatibilidade sistêmica. O que quer dizer isso? Não basta a inexistência de norma, é necessário que aquilo que você quer transportar do processo civil para o processo eleitoral tenha compatibilidade com os princípios do direito eleitoral. Aqui vai uma crítica. Os julgados falam, na maior parte das vezes, tenham compatibilidade com os princípios do direito eleitoral, mas o que quase todos eles apreciam é só mesmo a compatibilidade com o princípio da celeridade. Com certeza o princípio da celeridade é um dos mais importantes do direito processual eleitoral, marca a justiça eleitoral, nós temos prazo para julgar as ações, nós temos que entregar à sociedade aqueles que foram escolhidos pelo voto popular, mas não é o único princípio do direito eleitoral.
Há situações que são as situações do CPC que são incompatíveis com a própria estrutura da Justiça Eleitoral. Então não faz sentido você querer trazer hoje aquele resquício que sobrou dos embargos infringentes, porque se acabou os embargos infringentes no CPC, mas se manteve uma possibilidade de ampliação do julgamento, não faz sentido querer trazer isso para o direito eleitoral, porque nós sabemos que os tribunais regionais eleitorais não julgam em turmas, julgam sempre com a sua composição plenária. E aí, olha, aqui eu vou até listar, porque eu vou falar um pouco mais rápido, mas é importante que nós conheçamos esses casos. Esses casos aqui já estavam assentados na jurisprudência antes do novo CPC. O que eu fiz aqui? Só atualizei a numeração do artigo, do CPC antigo para o CPC novo. Então, algumas coisas que já eram reconhecidas pela Justiça Eleitoral como sendo aplicáveis do CPC. Julgamento monocrático pelo relator. Se você for procurar a legislação eleitoral, em lugar nenhum está dizendo que o relator pode decidir monocraticamente. Isso era aplicável por conta do CPC, que está hoje no artigo 932, 4 e 5. Se você procurar a legislação eleitoral, em lugar nenhum você vai ver dizendo que é impossível você aduzir fato novo, ou seja, você trazer um fato novo em sede recursal, com exceção daqueles casos de fatos supervenientes. Isso sempre foi aplicável na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral sempre aplicou o que hoje está previsto no artigo 1014, ou seja, também já se reconhecia que havia compatibilidade sistêmica desse instituto. E recorribilidade dos despachos. Novamente, na legislação eleitoral não tem lugar nenhum dizendo que os despachos são irrecorríveis. Isso estava lá no capítulo de recursos do Código de Processo Civil, ainda está, e sempre foi aplicado na Justiça Eleitoral, e eu menciono aqui o precedente que aplicava, reconhecia a possibilidade de aplicação. A legitimidade do Ministério Público para recorrer no recurso contra expedição de diploma é decorrência da aplicação do CPC, também reconhecida pela Justiça Eleitoral. E aí, por último, para parar os exemplos são vários, só quis listar os casos mais comuns, a aplicação das hipóteses de suspeição e impedimento. A Justiça Eleitoral até traz algumas específicas, né? Nós temos algumas hipóteses em que o juiz não poderá julgar quando o parente for candidato, algumas hipóteses específicas na legislação eleitoral, mas se aplica de forma subsidiária àquela que está prevista no CPC, porque era tido como incompatível. Era tido como compatível. Veja, o que era tido como incompatível? O que a Justiça Eleitoral dizia? Olha, não tem compatibilidade sistêmica. Eu vou dar 2 exemplos que mostram a lógica com que isso era utilizado. Primeiro exemplo, suspensão de processos que está prevista hoje no artigo 313, inciso 4, inciso 5 do CPC. É impensável, por qualquer motivo, você suspender o curso de processo eleitoral. Você cria toda uma estrutura para que os processos sejam julgados rápidos. Você chega na época da campanha eleitoral, faz com que os prazos corram sábados, domingos e feriados. Mantém a Justiça Eleitoral funcionando de forma ininterrupta para admitir suspensão de processos. Isso já era reconhecido como incompatível. E aqui eu vou dar um passo além. Me parece que esse é um dos fundamentos pelos quais nós temos que rejeitar todos aqueles institutos do novo CPC que tratam de resolução, de fixação de precedentes e que pressupõem a suspensão de processos, como, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Não faz sentido você julgar um IRDR sem que haja processo suspenso. A suspensão do IRDR ela é necessária para quê? Para que as partes possam se manifestar junto aos tribunais, para que possam ser selecionados as discussões, para que haja a intervenção do amicus curia, e me parece impensável que o processo eleitoral possa ficar parado por 1 ano, como prevê o IRDR, para as ações eleitorais. Vocês viram que o TSE divulgou resolução sobre a aplicação subsidiária do CPC,
E nessa resolução, na tramitação dela, o Procurador-Geral da República até tinha pedido para que incluísse nessa resolução a possibilidade de incidente de resolução de demanda repetitiva. Isso não foi acolhido pelo tribunal na discussão e não se chegou a um consenso. Isso não está lá na resolução, se for lá não tem a possibilidade de RDR. Me parece que é algo incompatível com os princípios do direito eleitoral. Olha lá, prazo em dobro para recorrer previsto hoje no artigo 229. É algo que nós temos no processo civil, é uma regra que vocês sabem, está caminhando para extinção, porque o próprio CPC prevê que nos tribunais em que for implantado o processo judicial eletrônico, não existe prazo em dobro naquela hipótese de partes com diferentes procuradores. Vai continuar existindo a Fazenda Pública, o Ministério Público, mas não vai existir mais essa hipótese que quando você tem partes com diferentes procuradores, o prazo é contado em dobro logo que forem sendo implantados os sistemas de processo eletrônico. Eu acho que na Justiça Eleitoral hoje eu tenho certeza que algumas ações originárias do TSE já estão via PJE, e eu não sei quais TREs já tem algum projeto piloto de implantação de PJE, mas está no calendário da Justiça Eleitoral que nas eleições vindouras vá se expandindo a utilização do PJE. Qual o problema? Esses dois critérios que eu mencionei para vocês, eles são critérios seguros. Se esses critérios fossem aplicados de forma firme, de modo coerente, a gente não teria muita dúvida sobre o que aplicar ou não do CPC. Porque vejam, olha como é que são dois critérios simples. Um, não tem norma específica. Dois, o que você quer trazer tem que ser compatível. O problema é que às vezes a jurisprudência do próprio TSE se afastou desses critérios. Vamos ver alguns casos que ela se afastou desses critérios, já antes do novo CPC? Primeiro caso, um caso que foi problemático desde o CPC de 73. Era o que acontecia com os embargos de declaração. Nosso Código Eleitoral é de 65, foi elaborado na vigência do Código de Processo Civil de 1939. E lá no Código de 39, nós tínhamos como sanção por embargo de declaração protelatório a perda do efeito suspensivo para a interposição dos demais recursos. E isso era uma confusão no Código de 39, porque todos nós sabemos como é tormentoso saber o que é protelatório e o que não é protelatório. Eu falo aqui como advogado, para o advogado, o embargo de declaração é uma dificuldade, porque se você faz embargo de declaração, principalmente quando você faz o segundo embargo, sabe, aquele embargo de declaração, os embargos de declaração, a chance de você tomar uma multa por embargo protelatório é gigantesca. Se você não faz, você tinha esse problema antes, do novo CPC, agora está resolvido, você corria o risco de chegar no recurso especial e o Tribunal Superior dizer o seguinte: olha, não tem precaucionamento porque você deixou de opor os embargos de declaração. Então, por conta disso tudo, quando veio o CPC de 73, o que o CPC de 73 fez? Abandonou a sanção da perda do prazo do efeito suspensivo, abandonou a perda do efeito suspensivo como sanção e colocou como sanção a multa. O que era para esperar que a Justiça Eleitoral fizesse? No Código Eleitoral tinha uma disposição específica, clara, dizendo que embargo de declaração protelatório ensejava a perda do efeito suspensivo. O que você esperava? Que a Justiça Eleitoral aplicasse a letra da lei, aplicasse a legislação eleitoral. O que ela fez? Ela firmou a posição que aplicava as duas sanções. Aplicava tanto a perda do efeito suspensivo e a multa. Isso foi tão tormentoso e durou tanto tempo que o novo CPC, lá nas disposições finais e transitórias, ele não quis deixar isso para ser resolvido por aplicação subsidiária, não. Ele foi lá no artigo 275 do nosso Código Eleitoral e alterou expressamente os embargos de declaração, por conta da insegurança que era criada na jurisprudência sobre isso. Na verdade, isso aqui eu tenho até orgulho de falar, isso aqui, essa iniciativa desse artigo que foi alterado no CPC, foi uma proposta encaminhada por um professor da minha terra, lá do Espírito Santo,
professor Rodrigo Reis Mazei, ele encaminhou formalmente ao deputado relator uma proposta que fosse alterada o 275 do Código Eleitoral. Embarque de declaração foi o tema do doutorado dele, e isso hoje está até publicado um artigo na revista de processos, na Repo, a cópia do estudo que ele encaminhou à comissão do novo CPC. Bem, esse foi só para mostrar um exemplo da insegurança que a gente tinha. Segundo exemplo, o caso do agravo nos autos. Até 2010, lá no CPC, se o seu recurso especial era denegado, o que você fazia? Agravo de instrumento. Em 2010, foi alterado o CPC. Você passou a fazer agravo nos próprios autos, sem ter que formar o instrumento, sem ter aqueles riscos do instrumento não ser conhecido, porque a cópia do carimbo ficou elegível, como nós vimos vários casos na jurisprudência defensiva. E aí o que fez a Justiça Eleitoral? Se ela fosse aplicar aquelas duas regras dela, ou seja, norma específica e compatibilidade sistêmica, sabe o que ela tinha que ter feito? Falar o seguinte: olha, na Justiça Eleitoral nós continuaremos a fazer agravo de instrumento. Por quê? Porque o agravo de instrumento está previsto no Código Eleitoral. Ponto. O que ela fez? Mesmo tendo regra expressa, mesmo tendo norma expressa na legislação eleitoral, ela aplicou o CPC. Ou seja, aí você fica naquele ambiente de insegurança, porque você tem uma norma expressa e mesmo assim se aplicou de forma subsidiária o CPC, e hoje está consolidado que você pode se valer do agravo dos autos, não é necessário formar um instrumento. Por que dessa insegurança? Por que às vezes a Justiça Eleitoral abria mão desses critérios? Deixa eu fazer uma pequena análise sobre isso. Por que às vezes ela abria mão, mesmo tendo norma específica na legislação eleitoral, ela aplicava o CPC? Me parece que o que a Justiça Eleitoral fez foi acolher uma teoria que em alguns momentos tem sido acolhida pelo Supremo, que é a teoria que fala sobre a existência de lacunas ontológicas e lacunas axiológicas. Deixa eu explicar o que é isso. É muito famoso no Brasil um trabalho da professora Maria Helena Diniz, chamado As Lacunas no Direito Brasileiro. A professora Maria Helena Diniz dividiu lacunas em 3 grupos. As chamadas lacunas normativas, ou seja, quando você não tem norma mesmo, aquela situação que nós estamos acostumados a pensar em lacuna, não tem regra nenhuma sobre o assunto. As lacunas ontológicas, que são aqueles casos que você tem uma regra, mas essa regra está desatualizada frente à sociedade. E as chamadas lacunas axiológicas, que são aqueles casos que você tem uma regra, mas essa regra ela é injusta. Eu particularmente nunca gostei dessa classificação, porque me parece que essa ideia de lacuna ontológica e lacuna axiológica traz insegurança, abre margem para discricionariedade, e o que a gente mais precisa, principalmente no direito eleitoral, é segurança jurídica. Mas o Supremo Tribunal Federal, em algumas passagens, adotou. Está presente? Mas o que eu digo? A busca por ter segurança, seja por precedentes sólidos, e às vezes a gente sabe que a jurisprudência do TSE oscila muito, seja por ter respeito à lei, é algo que a gente aqui, quando está no plano acadêmico, e eu falo aqui, não falo como advogado, falo mais como professor, quando está discutindo ideias, tem que ser algo buscado, porque toda vez que você tem espaço para discricionariedade, é onde se permite que algumas decisões sejam mais difíceis de ser explicadas ao cidadão. A segurança, por mais que talvez a gente não alcance, ela deve ser uma meta. Pelo menos na minha visão, a gente tem que buscar sempre. Por isso que eu não gosto muito dessa classificação, porque eu acho que essa classificação que permite o juiz analisar se uma norma é injusta, ou se uma norma está atualizada ou desatualizada perto da sociedade, isso traz uma certa insegurança muito grande. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Quer ver um exemplo que o Supremo aplicou essa classificação?
ADI 132. Quem sabe que ADI é essa? Quem lembra dessa ADI? União estável homoafetiva. Precedente importante no direito brasileiro. Em alguns votos, não é expresso essa adoção dessa classificação de lacunas normativas, lacunas ontológicas. Mas quem for ler o voto do ministro Gilmar Mendes, ele adota expressamente como fundamento. O que o Supremo disse ali? Disse o seguinte: olha, a Constituição regulou a situação do casamento entre homem e mulher. Ela não vedou entre pessoas do mesmo sexo. O que ela fez, na verdade? Há uma lacuna. A saída jurídica que o Supremo utilizou foi dizer que havia uma lacuna ontológica, ou seja, a Constituição estava desatualizada frente aos fatos sociais, e como havia lacuna, o que o juiz tem que fazer? Preencher. Foi o que o Supremo fez, a saída jurídica foi essa. Também, goste eu ou não goste, a adoção dessa técnica de lacunas ontológicas e axiológicas já estava presente. Me parece que foi o que o TSE fez aqui. O que o TSE fez nesses casos? Vejam, o que prestigia a celeridade? O que prestigia o processo? Fazer instrumento ou fazer agravo nos autos? Ou seja, ele reconheceu que o agravo nos autos é uma técnica mais moderna, é uma técnica mais célere, é uma técnica mais adequada aos tempos do judiciário de hoje. E por conta disso, mesmo havendo norma expressa, ele abandonou o que está escrito expressamente no Código Eleitoral para aplicar o Código de Processo Civil. Bem, esse era o panorama que nós tínhamos antes do novo CPC. Ou seja, qual a regra? Aplica o CPC se não houver norma expressa, se houver compatibilidade sistêmica e, às vezes, quando ele for mais favorável à evolução social e etc. Vem, então, o novo CPC. E o novo CPC traz uma regra para a gente. A regra é essa aí, ó, artigo 15 do Código de Processo Civil. Na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Vamos refletir um pouco juntos. Primeira pergunta. Ele mencionou ali que tem que ter compatibilidade sistêmica? Não, ele falou o seguinte, ó, não tem norma na legislação eleitoral, então aplica o CPC. Vejam, o código é de 2015, e nesse ponto eu acho o artigo 769 da CLT, que trata da aplicação do CPC na legislação do trabalho, de uma redação muito superior ao CPC, porque lá na CLT diz que aplica o CPC de forma subsidiária se houver compatibilidade sistêmica. Me parece que a aplicação do CPC no direito eleitoral continua exigindo, sim, compatibilidade sistêmica com o direito eleitoral. E por isso me parece que o TSE andou muito bem quando colocou lá no artigo 2º, parágrafo único da resolução 23478, que a aplicação subsidiária do CPC exige sempre compatibilidade sistêmica. Ou seja, não basta querer trazer tudo o que você quer do processo civil para cá. Você tem que fazer o juízo se isso é compatível com o direito eleitoral. Segundo ponto. E aí eu queria até chamar um pouco mais de atenção, que isso aqui hoje ainda tem sido pouco explorado. Me parece que a aplicação subsidiária do CPC, ela só pode ocorrer se não existir uma norma processual mais adequada ao direito material. E aí eu sempre proponho uma ordem. Que ordem é essa? Se não tem norma no CPC, primeiro a solução tem que ser buscada dentro do próprio Código Eleitoral, dentro da própria legislação eleitoral. Muitos juízes fizeram isso no passado. Nós tínhamos hipótese de cassação de registro por conduta vedada, em que a lei dizia que aplicava aquele procedimento do artigo 96, que era um procedimento enxuto, um procedimento célere, e muitos juízes fizeram o quê?
Fala, esse procedimento é incompatível com as garantias do contraditório e aplicavam o procedimento da ação de investigação judicial eleitoral. Ou seja, a primeira pergunta que você tem que fazer é: a norma processual que eu quero aplicar é a mais adequada para o direito material? E eu vou te dizer, nem sempre o CPC será o mais adequado ao direito eleitoral. Primeira coisa, então, na nossa primeira fonte deve ser sempre a própria legislação eleitoral. Me parece que antes de aplicar o CPC, deve-se apreciar ainda se não há uma norma mais adequada no microsistema processual coletivo. E aí eu queria explicar o porquê disso. Porque é algo polêmico e isso tem gerado polêmica hoje na legislação eleitoral. De quem é o direito de tirar o político corrupto das urnas? É só do candidato que está concorrendo com ele? De quem é o direito de tirar um candidato que não preenche os requisitos para ser candidato do processo eleitoral? É só do opositor? É só do partido político opositor? Será que quando alguém apresenta um registro de candidatura, essa pessoa está pleiteando só um direito individual? Ou por trás dela também tem um partido que é criado mediante o processo nacional de demonstração de apoiamento? Tem os políticos que apoiaram em convenção. Eu não consigo ver no direito eleitoral defesas, você pode dizer exclusiva, né? Defesa prioritária de direitos individuais. Me parece que o direito eleitoral, as ações eleitorais, versam e tutelam direitos que são ou de natureza difusa ou, em segundo grau, de natureza coletiva e stricto sensu, mas na maior parte das vezes direitos de natureza difusa. E me parece que, se houver compatibilidade sistêmica, antes de se aplicar o CPC, tem que se averiguar se é possível aplicar o microsistema processual coletivo. A gente tem muita coisa para falar hoje, eu não vou me adentrar mais, eu quero deixar isso mais como reflexão. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que isso é muito comum. É muito comum que um candidato faça impugnação, ajuize uma ação de investigação judicial eleitoral contra outro candidato. Imagina, um prefeito ajuiza a ação contra outro prefeito. Vem as eleições, o candidato que é réu ganha as eleições. E o candidato que é autor perdeu as eleições. E o que às vezes o candidato autor faz? Chega uma composição com o candidato que é réu, uma composição de natureza política. E olha, eu vou indicar metade das suas secretarias. Eu vou ficar com a secretaria de obras, não sei por que as pessoas gostam tanto de secretaria de obras, mas secretaria de obra, secretaria de saúde, secretaria de não sei o quê. Eu quero essas secretarias todas. E qual é a condição para isso? Você desiste da AES que você ajuizou. E aí o candidato vai lá e faz o quê? Protocolo pedido de desistência. E o candidato que é réu faz o quê? Aceita. Se você for lá pelo CPC, o juiz é obrigado a homologar a desistência. Mas o Ministério Público assume. Sempre assume. Alguém já parou para olhar qual é o fundamento que se usa para o Ministério Público encampar a ação desses casos? O fundamento é o artigo 17 da Lei da Ação Popular. Ou seja, há muitos anos a gente não tem o menor constrangimento em aplicar um artigo do microsistema processual coletivo para resolver um problema, porque você olha que essa lide que está proposta ali, o direito dela não é individual. Ou seja, essa é uma situação que já era utilizada e consolidada no direito eleitoral há muito tempo, a possibilidade do Ministério Público encampar essas ações. Eu vou dar um outro exemplo para permitir uma reflexão. Quando se analisa as intervenções de terceiros no direito eleitoral, se essa intervenção de terceiro for analisada pela ótica individual, nós chegamos a sempre resultados esdrúxulos. E, só para falar um pouco de aperitivo do que a gente vai ver daqui a pouco, no artigo 96b, que foi incluído agora pela lei 13.105, a técnica que o legislador utilizou para reunir as ações foi uma técnica típica de microsistema processual coletivo. Fazer o quê? Fazer com que as ações sejam reunidas em vez de ser extintas, quando muitas vezes há dependência, conexão. Então, eu só estou dando dois exemplos
porque me parece que é uma reflexão que tem que ser feita. É lógico, gente, que há muitas coisas no microsistema processual coletivo que não são compatíveis com o direito eleitoral. E aí, hoje você não tem lugar nenhum na legislação. Ouviram a pergunta dele? Nessas as ações, AIME, AIGE, não seria obrigatório o Ministério Público assumir? Veja, você não tem disposição nenhuma na legislação eleitoral sobre isso. Para evitar que essa ação haja desistência, se aplica a lei da ação popular de forma subsidiária e sentir um Ministério Público para saber se ele tem interesse em assumir ou não. Quando ele assume. Não, prevê, e ele na parte das vezes encampa. Eu vou além, eu vou dizer não só o Ministério Público, qualquer outro legitimado que pode propor ação também deveria ser capaz de encampar. Isso não está previsto, tá vendo? Isso é um dos casos que eu estou mostrando. Você só resolve pela aplicação do microsistema processual coletivo. Lá no artigo 15, fala que o CPC vai ser aplicado de forma supletiva e subsidiária. O que quer dizer supletivo, o que quer dizer subsidiário, hein? Lá no 364 a gente viu que o 364 do Código Eleitoral, essas palavras foram utilizadas como sinônimas. Aqui é sinônimo também? Olha, na doutrina processual civil que tem surgido, não. A doutrina processual civil tem tratado as duas palavras com termos um pouco diferentes. Há uma controvérsia, alguns autores, há uma controvérsia sobre qual significaria esses sentidos que eu vou mostrar a vocês. O que se diz? Se diz que a aplicação supletiva é aquela dos casos em que não há lei, ou seja, há lacuna normativa. E a aplicação subsidiária seria naqueles casos em que você quer trazer o Código de Processo Civil para complementar ou para atualizar a norma que está prevista na legislação eleitoral. Ou seja, o CPC funcionaria como uma fonte normativa de atualização para os demais ramos do direito, que é a pretensão do CPC, de ser a norma básica do direito processual brasileiro. Se você olhar essa classificação, sabe o que você vai descobrir? Que mudou na legislação eleitoral antes de 2015 para agora? Mudou nada. O que essa parte faz, na minha interpretação, ao autorizar a aplicação subsidiária, é permitir aquilo que o TSE já havia fazendo, que o Supremo já havia fazendo, ou seja, preenchimento de lacuna ontológica e lacuna axiológica. Ou seja, nesse ponto o CPC não inova em nada na aplicação subsidiária. Ele só consolida o que era uma prática do judiciário. E para encerrar esse primeiro tema nosso, que é a aplicação subsidiária do CPC, vou tratar de alguns poucos casos de aplicação em espécie, alguns casos que tenho gerado polêmica, e para a gente poder fazer uma reflexão. Primeiro caso eu já até falei, né? Que é o IRDR. Me parece que o incidente de resolução de demanda repetitiva não tem como ser aplicável ao direito eleitoral. A resolução 478, acho que isso, não trata do IRDR, mas ela trata lá, por exemplo, daquela sistemática de recurso especial repetitivo. Ela trata e veda, e diz que não é aplicável ao direito eleitoral aquela sistemática de julgamento do recurso especial repetitivo, e me parece acertadamente. Por quê? Porque isso pressupõe suspensão de processos, o que é incompatível com a celeridade do direito eleitoral. Contagem do prazo em dias úteis. A resolução disse que não se aplica no direito eleitoral, contagem do prazo em dias úteis. O projeto da resolução não era esse. O projeto da resolução dizia o seguinte, que você seguia dias corridos no período das eleições, período eleitoral, e após o período eleitoral poderia contar em dias úteis? Sim. Houve pedido de vista na hora que a minuta da resolução foi julgada, e o TSE acabou por entender que não se aplica dias úteis em momento algum na legislação eleitoral. Eu só pergunto o seguinte:
se não aplica os dias úteis, a gente está aplicando o quê? E eu vou explicar o porquê disso na minha pergunta. No período eleitoral, nós temos uma regra na legislação eleitoral sobre a contagem, que está no artigo 8º da Lei Complementar 64, que diz que consideram-se úteis sábados, domingos e feriados. Agora, acha para mim, na legislação eleitoral, alguma regra da legislação eleitoral sobre como o prazo é contado fora do período das eleições? Não tem. Não tem regra no direito eleitoral dizendo como o prazo é contado fora do período das eleições. Se você simplesmente virar e dizer que não se aplica o CPC, é uma coisa, mas tem que dizer aplica o que então? Você não pode criar prazo por decisão jurisprudencial. Isso que o TSE fez com as devidas vênias foi criar uma forma de tramitação de prazo que não tem previsão em lei. Não tem previsão em lei. E para mim o que é pior que isso? Consolida o raciocínio que o CPC quis afastar. Que a culpa pela demora do processo é do advogado, é do recurso. O CPC instituiu contagem de dias úteis para acabar com a ideia de que a culpa pela demora do processo é do advogado, para dar ao advogado a tranquilidade de poder ter o sábado e domingo com sua família. Quantos de vocês aqui já viram aquele recurso que você faz na segunda-feira? Você teve a publicação na quinta, protocolou na segunda-feira tempestivamente e ele demora 3 meses para que seja encaminhado, para que seja juntado aos autos. 1 mês para ser juntado aos autos. Quantas vezes a gente se viu mandado de citação que demora meses para ser juntado? O problema da demora do processo sempre foi o prazo morto. É aquele período que ele fica parado porque nós não temos estrutura para julgar. Então, tem 2 problemas com o prazo de dias úteis. Primeiro, valorativo. A cultura de achar que a demora do processo é do recurso. Segundo, que a gente não está aplicando lei nenhuma. Me parece que a resolução teria sido muito melhor se tivesse ficado fiel ao projeto original. Qual é o projeto original? Período eleitoral, aplica o artigo 8º da Lei Complementar 64. Fora do período eleitoral, você não tem norma, tem que aplicar alguma coisa, aplica o CPC. Mas, Diego, e se o prazo começar no período eleitoral? Ele vai ficar metade de um, metade de outro? Gente, é fazer igual o STJ fez. O critério que o STJ utilizou foi ótimo para o novo CPC. O direito de recorrer nasce no dia em que a decisão é publicada, ou seja, no dia em que o juiz a disponibiliza ao cartório. Se naquele dia é período eleitoral, o seu prazo para recorrer é em dias corridos. Se já acabou o período eleitoral, é em dias úteis. Ou seja, não tem dificuldade prática. Precisa tirar o ranço de achar que a culpa é do prazo de dias úteis. Está lá, quem quiser anotar, o recurso especial 5.3.380 e o artigo 7º da resolução dizem que não se aplica o prazo de dias úteis na justiça eleitoral. Prazo para quê? Como regra, você vai achar na jurisprudência do TSE alguns precedentes muito casuais dizendo que é da juntada dos autos, principalmente naqueles casos em que há omissão fora do período eleitoral, tá? Porque a legislação eleitoral é excelente. No período eleitoral é da intimação. No período eleitoral é da intimação. Então, até porque a intimação no período eleitoral, hoje, uma parte das vezes é feita por fax eletrônica, o prazo a representação corre em hora, então é da intimação, tá? Fora do período eleitoral, você acha precedentes do TSE dizendo que se aplica da juntada nos autos. Tem 2 precedentes que eu me recorde. Ué, o que aconteceu?
Beleza. Obrigado. Vamos lá. Prazo de interposição para agravo regimental, tá? No 1070 do novo CPC. O CPC fez o seguinte, disse que o prazo para interpor agravo regimental previsto em lei ou em regimento interno é de 15 dias. Eu pergunto, aplica isso no eleitoral? Não me parece que aplica, primeiro, porque há uma regra no direito eleitoral, que está no 276, que diz o seguinte: se não houver expresso, o prazo na legislação eleitoral é de 3 dias para recorrer. Então veja, lembra aquele primeiro critério? Há norma expressa no direito eleitoral, por isso não tem por que aplicar o CPC. Segundo motivo, nós criaríamos uma situação esdrúxula. Que situação seria essa? Você teria 3 dias para fazer um recurso especial e teria 15 dias para fazer um agravo regimental contra a decisão monocrática. Não faz sentido. Na verdade, esse prazo de 15 dias, lá no CPC, ele foi feito para sistematizar, gente. Lá no CPC, hoje nós sabemos que no CPC a regra é que os prazos agora são de 15 dias, salvo o embargo de declaração. Ou seja, isso foi feito lá para trazer sistematicidade. Você não podia querer trazer isso para o direito eleitoral para causar tumulto. Tem regra específica, não tem por que aplicar. Contraditório substancial, artigo 9º e 10º do CPC, a exigência de que o juiz, quando for se manifestar, mesmo sobre questões de ordem pública, ouça a parte contrária, mesmo sobre aquelas coisas que ele tem que decidir de ofício. Isso me parece que é aplicável no direito eleitoral e tem uma especial importância no processo de registro de candidatura. Por quê? Porque no processo de registro de candidatura nós sabemos que o juiz pode reconhecer de ofício inelegibilidades que não foram apontadas nem em notícia de inelegibilidade, nem foram objeto de ação de impugnação de registro de candidatura. É pacificado na jurisprudência que ele pode conhecer de ofício. E o TSE, antes do CPC, chegou a dizer que não tinha vício nenhum ele conhecer de ofício na sentença, sem oportunizar ao candidato, ao partido, se manifestar sobre aquela inelegibilidade. Me parece que, diante do novo CPC, esse procedimento é impossível de ser feito. E aí tem um problema. Qual é o problema que nós temos? Mas vai se manifestar em qual prazo? Em quantas horas? Me parece que na legislação eleitoral o menor prazo de manifestação que você tem ali na Lei Complementar 164 é de 48 horas. Se manifesta em 48 horas. Não tem porquê, não há problema em você invocar uma norma de forma subsidiária. O que não me parece que é possível aqui é você fazer o quê? Simplesmente indeferir o registro, conhecendo de ofício uma legibilidade que não foi discutida no processo de registro, sem oportunizar às partes a possibilidade de se manifestar. Esses foram, então, assim, os aspectos que eu destaquei da aplicação subsidiária. A resolução 23478 trouxe outros que já estão lá, e depois nós podemos debater algum outro caso, se vocês quiserem separar para o final. Como é que nós vamos fazer daqui para frente? Olha só. Nós vamos tratar de registro, impugnação de registro, nós vamos tratar de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, que são as principais ações que tramitam em primeiro grau. Só que antes de fazer isso, eu queria gastar 5 minutos só para a gente tentar sistematizar o que a gente consegue ver de forma geral dessas ações. Por quê? Porque isso ajuda a preencher a lacuna, ajuda a gente ter uma visão mais ampla. Então eu não vou gastar muito tempo não, mas eu queria tratar com vocês de alguns aspectos gerais das ações eleitorais. Primeiro, nós sabemos que o sistema de legitimidade ativa para populações eleitorais ele é restrita. Restrita a quem? Candidatos, partidos, coligações e Ministério Público. Há muitas críticas a esse sistema de legitimidade restrita, sobretudo na ação de impugnação de mandato eletivo. Por quê? Porque é uma ação de natureza constitucional, que não tem regulamentação, e muitos autores por isso sustentam que o eleitor deveria ser legitimado a propor essas ações.
Há jurisprudência vasta no TSE dizendo que não cabe ao eleitor propor essas ações, que ele não tem legitimidade para isso. E me parece que é uma decisão correta, e eu vou explicar por que me parece que é uma posição correta, não tem por que abrir para isso. Me parece que é uma posição correta porque, quando se trata de ações de natureza coletiva, é possível ao legislador fixar a legitimidade, restringir a legitimidade. E eu vou dar um exemplo muito clássico disso, é a ação de probidade, que ninguém discute que a ação de probidade versa sobre direitos difusos, mas o ajuizamento da ação de probidade não é facultado ao cidadão. Então, a experiência que nós tivemos com a ação popular, a experiência trágica com a ação popular, que todo mundo sabe que quando você vai despachar com o desembargador, às vezes você toma uma liminar numa ação popular, a primeira coisa que o juiz desembargador pergunta para o réu é assim: mas quem é o autor popular? Quem é que está por trás do autor popular? Porque se acostumou virar no Brasil a utilização de verdadeiros laranjas para a propositura de ações populares. Então, seja por um aspecto de natureza jurídico e um de natureza prático, me parece que a jurisprudência correta não faz facultar legitimidade ao eleitor. Tem um caso interessante nas eleições de 2012, que o TSE aceitou a legitimidade da União numa impugnação de registro, porque a União pediu para retirar o nome de um candidato, alteração de nome, o candidato colocou assim: fulano de tal do INSS. E o TSE aceitou a legitimidade da União, porque a União falou que não poderia veicular esse nome, porque estava associando a máquina pública. E o TSE aceitou essa legitimidade e, inclusive, determinou a mudança do nome do registro. Segunda característica geral: a adequação das técnicas processuais ao calendário. Isso não pode fugir da cabeça de juiz e promotor, advogado e quem atua na justiça eleitoral. As técnicas eleitorais, elas têm que ser pensadas para que o processo eleitoral seja cumprido. O TSE, com base nessa premissa, várias vezes criou prazos decadenciais, sem lei, com base nesse princípio. Por quê? Para evitar com que houvesse repetição de ações, para evitar com que o calendário fosse prejudicado. Então, vou dar um pequeno exemplo. A gente vai ver depois que na ação de investigação judicial eleitoral, na AIGE, na AIGE por abuso, por abuso de poder político e poder econômico, não tem lugar nenhum dizendo qual o prazo limite para você propor. O que o TSE entendeu? O prazo limite é a diplomação. Por quê? Porque a partir da diplomação tem uma outra ação, uma outra técnica prevista, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, a AINE. Então, essa adequação das técnicas ao calendário é algo que o operador do direito tem que ter sempre presente. Terceiro, tipicidade dos procedimentos. Algum de vocês já pode ter se deparado na jurisprudência com a seguinte situação: alguém propõe uma ação declaratória de inelegibilidade. O cara perdeu o prazo para impugnar o registro, o candidato teve registro deferido e transitado em julgado o registro. Ele não quer esperar a diplomação para fazer o recurso contra expedição de diploma, ou às vezes nem é possível, porque essa inelegibilidade não era superveniente. Ele sabia e fez o quê? E não propôs. O juiz não conheceu e não conheceu de ofício. E aí propõe ação declaratória de inelegibilidade. Vocês vão ver diversas ações. E aí o TSE algumas vezes diz o seguinte: olha, no direito eleitoral, no sistema das ações eleitorais, as ações são típicas. Só há exercício, tem um precedente mais antigo que diz o seguinte: só há exercício do direito de ação nas hipóteses autorizadas por lei. Eu fiquei muito curioso com esse julgado. Isso foi o meu tema da dissertação do mestrado, saber se era possível que a garantia de ação fosse restringida assim. E me parece que nós não temos uma limitação de direito de ação. O que nós temos é duas coisas que não pode confundir com isso. Um sistema de preclusões, que está previsto no Código Eleitoral, um sistema que prevê a proibição de uma ação ser juizada, ou seja, está ligado ao direito material. Ultrapassou o prazo da impugnação do registro. Isso não foi veiculado, o registro foi deferido, não pode ser veiculado. Não é porque você não tem ação, é porque o direito material não alberga mais. E a segunda situação, e que me parece que existe, é uma tipicidade de procedimentos. O que quer dizer isso? Os procedimentos eleitorais são criados por lei
para atingir determinados fins, razão pela qual você não pode abrir mão do procedimento. E vou dar uma situação, um exemplo que pode tornar isso muito lúcido. Espero que eu consiga. Imaginemos que logo após o registro definido do candidato, surge uma inelegibilidade. Ele venha ser condenado em segundo grau numa apelação criminal. A apelação criminal dele é julgada, a apelação é desprovida, ele é condenado. Um daqueles crimes que enseja inelegibilidade. Ele propõe uma medida cautelar para suspender a inelegibilidade, lá no 26C da Lei Complementar 64. E que o STJ faz? Nega. O que o STF faz? Nega. O que significa? Ele está inelegível. Vejam, quando é que você vai poder trazer isso para o direito eleitoral? Essa inelegibilidade superveniente ao registro? Só no recurso contra expedição de diploma. É um absurdo você aceitar que alguém possa votar, receber voto e votos que serão anulados só porque você tem que depois esperar o recurso contra expedição de diploma. Mas paciência, a estabilidade do registro é algo que o legislador eleitoral quis prever. O que ele fez? Você vai poder discutir isso? Vai, no momento posterior. Então não me parece que isso seja uma violação ao direito de ação. Não há tipicidade de ações, mas sim procedimentos que, quando previstos, devem ser observados. Se você se deparar com uma situação de ausência de procedimento, pode ser que você tenha um direito de ação. Quer ver uma situação que não tem procedimento previsto? Essas discussões que vocês têm agora, muito perto da eleição, sobre intervenções em diretórios que acabam alterando muitas vezes, discutir se foi, não foi o registro, e muitas vezes tem uma discussão se a Justiça Eleitoral pode cuidar disso ou não, quando tem reflexo no pleito, há discussão jurisprudencial sobre isso, e se o juiz entender que é competência da Justiça Eleitoral, ele não vai ter o procedimento previsto. Me parece que ele tem que aplicar um procedimento da Justiça Eleitoral de forma subsidiária, e o que mais sempre foi utilizado é o procedimento da AIGE. A menor importância do pedido. Isso é uma característica do direito eleitoral que destoa do processo civil. Sobretudo nas ações punitivas, as ações que trazem sanções, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder, condutas vedadas, você pode se deparar com uma situação em que a inicial não chegue lá ao final e peça a aplicação da multa, não peça a cassação do registro. E eu te pergunto, isso vai ser empecilho à decisão condenatória? À decisão que vai cassar o registro? Já na época do CPC antigo, me parece que não. O CPC novo já mudou a regra, né? O CPC antigo dizia que o pedido é interpretado estritamente. Hoje o CPC novo diz que o pedido é interpretado de acordo com o contexto da ação. Mas no direito eleitoral, isso tem uma relevância menor, porque as sanções decorrem diretamente da lei. Há pouco espaço para a autonomia da vontade. Aquela liberdade que o processo civil sempre teve com o pedido, de interpretar o pedido restritivamente, está muito ligada à autonomia da vontade que as pessoas têm no direito civil, de escolher se pedir, se você quer dano moral ou não, se você quer dano material ou não, se você quer uma condenação de 5, 10 ou 500 mil. No processo eleitoral não, a sanção decorre da lei. Então me parece que aqui o processo eleitoral se aproxima muito mais do processo penal do que do processo civil. Uma das características que mais me apaixonou quando eu comecei a estudar direito eleitoral em 2007, 2008, foi essa aqui, eficácia imediata das decisões. Nós temos uma regra no direito eleitoral, que eu vou até tratar dela depois, no artigo 257 do Código Eleitoral, que diz que a regra é que as decisões do direito eleitoral têm eficácia imediata. A exceção são os casos que têm efeito suspensivo estabelecido pela lei. Infelizmente, no maior retrocesso que nós vimos desde 1999, em meu sentir, a legislação eleitoral atribuiu efeito suspensivo automático a uma série de situações de cassação de mandato. Gente, a maior conquista
da captação de sufrágio não foi punir a compra de voto, foi permitir a eficácia imediata da decisão que cassava o registro. A grande vitória em 99 foi essa. O que essa reforma fez, a 13.165, foi fazer um retrocesso. Nós voltamos no direito eleitoral a períodos anteriores a 99. E eu acho que há algumas soluções que nós vamos discutir daqui a pouco. Vamos discutir algumas soluções possíveis para esses casos, mas hoje ampliou os casos de efeito suspensivo. O que eu queria destacar nesse primeiro momento é o seguinte: a regra do direito eleitoral ainda é a eficácia imediata, de modo que os casos de efeito suspensivo previsto automaticamente pela lei têm que ser interpretados de forma restritiva. Os casos de efeito suspensivo têm que ser interpretados de forma restritiva. Peculiaridades contra a prova testemunhal. Nós ganhamos outro brinde da Lei 13.165. Um brinde que foi o artigo 368A do Código Eleitoral, que diz o seguinte: a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. E a pergunta é: o que é prova testemunhal singular e quando essa prova testemunhal singular é exclusiva? E aí você fala assim: Diário, eu posso receber uma AIGE em que o autor colocou no rol de testemunha só assim, testemunha uma só, ou eu tenho que rejeitar porque ele botou uma testemunha só? Me parece que isso aqui tem que ser interpretado à luz da evolução da jurisprudência do TSE sobre o tema. Eu fiz uma pergunta, acho que foi até eu vejo muitos alunos aqui que foram alunos da pós da Baiana, e a gente fez essa pergunta lá, acho que foi o Vitor que fez essa pergunta. E se a única testemunha for o Papa, você vai dizer que ele não é crível? Você vai dizer que ele não é crível? Me parece que isso aqui não vedou a possibilidade de ter uma testemunha exclusiva, uma única testemunha. Aqui não me parece que a quantidade de testemunha é o problema. O que se quis vedar aqui foi aquelas situações em que a única prova dos autos é uma única prova testemunhal. Quem aqui é magistrado ou assessor que lida às vezes com criminal? Levanta a mão aí, só para ter noção. Quem lida às vezes com criminal conhece lá no artigo lá do 55 aquela polêmica que teve sobre elementos de prova que são produzidos só na investigação, se você poderia utilizar ele no processo. E lá tem palavra assim: você não pode condenar quando a prova é exclusivamente produzida na investigação. Mas se você tem uma investigação corroborada por um outro do processo, você poderia utilizar. Foi o que prevaleceu na ação penal 470. Tudo bem? Me parece que é a mesma coisa. Se você tem uma prova testemunhal só, mas ela está corroborada por um documento, ela está corroborada por qualquer outro meio de prova, ela pode e deve ser aceita. Lógico, gente. E aí o juiz vai valorar se ela é crível o suficiente a permitir um decreto condenatório ou não. Não me parece que isso aqui é uma restrição a um número de testemunhas. E aí, para quem me parece, principalmente aos membros do Ministério Público, a quem cabe mais isso, eu tenho dúvidas sinceras sobre a constitucionalidade do artigo 368A, porque o direito à prova é um direito decorrente do direito de ação. Direito de provar um direito decorrente do direito de ação. Me parece que o legislador limitou o direito de ação ao dizer que você não possa, mesmo nessa hipótese última, que você tiver uma testemunha sozinha, que o juiz não possa julgar com base nisso, se ele ficar convencido de que o fato ocorreu. Mas acho que isso precisa de uma reflexão até um pouco maior. Então, respeitadas as opiniões em contrário, me parece que o 368A ainda permite uma testemunha só, desde que seja corroborado por outros elementos do processo. Peculiaridade quanto à gravação ambiental. O
TSE tem uma posição um pouco diferente do STJ e do STF no que diz respeito à ilicitude de gravação ambiental. Vamos tentar entender como é que é a posição do TSE? A posição do TSE é o seguinte: primeiro, gravação ambiental não tem nada a ver com requisito de interceptação telefônica. Está previsto em outro inciso da Constituição. Gravação ambiental você analisa com base na ótica da proteção da intimidade. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: a gravação ambiental em local aberto, em que todos tenham acesso, não viola intimidade e pode ser lícita. Gravações em ambientes fechados, em que a conversa foi feita com reserva de intimidade, ou seja, você disse à pessoa, porque ela não saber, essa prova só pode ser feita, essa gravação necessitaria de autorização judicial, por ser uma restrição de direito. Sem essa autorização judicial, seria prova ilícita. É assim que está consolidado a jurisprudência do TSE. Pode gravação ambiental em ambiente fechado? Pode, com autorização judicial. Essa jurisprudência destoa da jurisprudência do STJ e do STF, porque STJ e STF, com o passar dos anos, foram alargando uma ideia de que aquela gravação feita pelo próprio interlocutor é válida. Eu já chequei todos os precedentes de como esse entendimento surgiu na STF e na STJ. E eu vou dizer para vocês, isso é um caso de estudo de como o precedente é deturpado por ementa. De julgado que cita a ementa do outro sem olhar o conteúdo. As primeiras vezes que o STF e o Supremo, a STJ e o Supremo aceitaram essa gravação de um interlocutor, os precedentes eram nítidos em dizer que estava aceitando porque você tinha uma situação em que quem estava gravando ou estava submetido a uma coação, estava sendo vítima de crime ou queria utilizar essa prova como meio de defesa. Ou seja, você tinha uma justa causa para afastar a ilicitude. O que foi passando com o passar do tempo? Foi se repetindo as emendas, foi se abrindo mão e o precedente, hoje na STJ e na STF, a amplitude é muito maior. Me parece, e é questão de posicionamento jurídico, que a posição do TSE era uma posição bem equilibrada, sobretudo pelo eleitoral. Por quê? Porque ele veda a gravação ambiental? Não, mas quando você exige autorização judicial, você exige a demonstração de que aquilo ali não está sendo feita com perseguição política, de que não houve trama, você submete aquilo ali a um controle maior, que existe muito na eleição. Essas gravações que são cortadas, etc. e tal. Qual é a novidade para vocês? A novidade é que esse tema está em debate no TSE e há indicativos sérios de que o TSE irá abandonar a jurisprudência esse ano e filiar-se exatamente a STJ e STF. Isso, inclusive, está nesse voto que eu separei, que é um voto de junho de 2006, do ministro Henrique Neves, que ele diz o seguinte: a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2012 se consolidou no sentido de ser ilícita a gravação ambiental realizada de forma clandestina, sem autorização judicial, em ambiente fechado ou sujeito à expectativa de privacidade. A segurança jurídica impõe a preservação deste entendimento em feitos relativos ao mesmo pleito, ainda que existam ressalvas e possibilidades de rediscussão futura da matéria. Noêmia, fala, microfone, todo mundo vê. Pode falar. Qual? Essa aqui é o STJ? Não. Essa aqui é o TSE? Sim. Sim. Mas sabe que a sua pergunta... Há uma decisão do STF em repercussão geral que diz que pode ser gravado por interlocutor. E o TSE insiste embora esteja caminhando para discutindo se vai mudar ou não, se vai se filiar ou não, mas o TSE tem posição diferente. Sabe como é que é possível de justificar a posição do TSE? Pelo distinguishing, pelas peculiaridades do direito eleitoral.
Esses processos, essas gravações, muitas vezes é processo de captação e de sufrágio de abuso, em que há vou usar um termo do Nelson Hungria, há uma torpeza bilateral gigantesca entre quem fala e quem grava. Isso foi sempre o que o TSE olhou muito. Então, assim, se você quiser fazer um distinguishing, para utilizar a terminologia mais nova, para afastar o precedente, me parece que é possível. Não, hoje está pacificado o TSE. Justamente por conta daquela posição do STF na repercussão geral, é que o TSE entrou no debate. E, assim, pelo que a gente tem acompanhado dos colegas que estão lá nas todas as sessões, os colegas que são assessores lá, há uma tendência grande de mudar para eleições desse ano. O problema da violação da intimidade é que daqui a pouco que as pessoas não estou defendendo conversas espúrias, não, tá? Mas um ambiente de medo que se cria é tão grande que as pessoas só vão aceitar conversar com outras nas saunas e piscinas. Sabe o que me parece? O questionamento dele é ótimo. A prévia autorização judicial vai mudar isso? Você passa a ter o controle de como a ação será feita. Porque alguém para obter autorização judicial vai ter que dizer, seu juiz, situação tal vai acontecer assim, 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 há indícios que vai acontecer assim, assim, eu peço autorização para fazer. O problema, que é dessas gravações, é que muitas vezes elas são feitas em um ambiente de confiança ou num ambiente em que os dois eram parceiros e amigos e depois, sabe-se por quais razões escusas que viraram inimigos e se usa isso aí para fazer uma delação premiada às avessas, sem que haja controle. Gente, na delação premiada você tem controle jurisdicional. Na admissão da gravação ambiental sem controle jurisdicional nenhum. Entendeu? Assim, mas me parece que eu vou ficar vencido. Eu defendi a posição anterior do TSE. Me parece que esse ano eu vou ficar vencido. O TSE, eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar. Vamos... Adriano, como é que é o tempo? Você que fala quando tiver que dar pausa pro pessoal. Você que fala na hora que eu for para dar uma pausa pro pessoal, quando for. Não, você que fala que hora. Vamos seguir mais um pouco? Vamos falar mais de um tema dessa parte geral. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse é o último tópico da parte geral. Deixa eu ver aqui. Não, faltam 2. Vamos falar desse tópico aqui e a gente faz um intervalinho de 10 minutos? Pode ser? Reunião de processos. Outra novidade da 13165. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-los o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Isso aqui, se você não entender que as ações eleitorais são ações coletivas, você vai compreender nunca esse fato. Se você fosse olhar pela ótica individual, você nunca teria litispendência numa ação promovida. Imagina o mesmo fato, compra de voto de 10 pessoas, específica. Eu ofereci dinheiro para vocês aqui, essas jovens senhoras. Ofereci dinheiro por troca de voto. Foi promovida uma ação de captação de sufrágio pelo partido político opositor e outra pelo Ministério Público. Se você for olhar na regra do CPC, a causa de pedir é a mesma? Sim. O pedido é o mesmo? Sim. As partes são as mesmas? Não. Não são. E aí, o que acontecia? O que era comum antes isso aqui? É o que às vezes a gente na advocacia brincava que era o kit MP. O que era o kit MP? Ele pegava o mesmo fato, fazia uma ação de captação de sufrágio. Pegava o mesmo fato, dizia que teve potencialidade, ação de investigação judicial por abuso de poder econômico. Pegava esse mesmo fato, fazia uma AIME. E antes de 2013 também fazia um recurso contra expedição de diploma com o mesmo fato. Nós já tivemos congressos em que se mostrou que o mesmo fato em ações diferentes tiveram resultados completamente diferentes. A pretensão desse artigo é resolver isso. E quando você olha, quando ele está falando sobre o mesmo fato aqui, ele não está falando necessariamente, em meu sentir, com todos os detalhes, não.
O que ele quer dizer assim, é a mesma situação fática narrada de determinado ilícito, é o mesmo ilícito, Me parece que o que ele quer dizer é o seguinte, olha, se você está narrando, eu narrei que comprou o voto de vocês 10 no dia 8 de julho de 2016, e o outro falou, não, houve esses aqui, mas o dinheiro veio de fulano de tal. Me parece que ainda é narrativas ligadas ao mesmo fato, ou seja, são fatos que são entrelaçados entre si, fatos que guardam uma relação de origem, meio e fim. E ele fala que esses processos, essas ações serão reunidas. Me parece que aqui ele abarcou duas situações diferentes, tanto a situação de conexão, em que possa haver uma pequena diferença entre um fato narrado e outro, mas são fatos que são entrelaçados entre si, quanto aquela situação que nós chamaríamos antigamente de litispendência, ou seja, está repetindo a mesma coisa. E pela lógica anterior, pela lógica do CPC, ou você tinha duas soluções, ou você extinguia a segunda, e se você extinguia a segunda, você estava tirando o direito de um legitimado de propor ação, só porque era pelo mesmo fato. Ou você admitia duas ações, que é o que o TSE fazia. O que o TSE fez? O que a legislação fez? Nesses casos, nenhum nem outro. Propôs ação sobre o mesmo fato, vai reunir no grau em que estiver, que é o que está no parágrafo 3º, olha no parágrafo 2º, olha, se proposta ação sobre o mesmo fato, apreciada em outra, cuja decisão ainda não transitou julgado, será ela pensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. E eu vejo, gente, o que vai fazer na verdade? Essa propositura de inovação vai surgir como juntada de documentos em sede recursal. E é possível juntada de documentos em sede recursal? Sempre foi possível por fato superveniente, e o CPC novo, até com o novo CPC, quando trata da juntada de documentos, a jurisprudência do STJ já vinha admitindo a juntada posterior daqueles documentos que se descobriam ao longo do processo, mesmo que eram por fatos anteriores, documentos que você não tinha conhecimento deles. Ou seja, o que vai acontecer é que essa ação vai ser reunida e quem propôs vai entrar como um litisconsorte, vai passar a fazer parte do polo na instância em segundo grau. Resolve o problema, vai permitir algumas vezes, é lógico, que vai ter que se abrir o contraditório para o réu no segundo grau, se esse documento novo for juntado, por óbvio. A segunda limitação que me parece aqui necessária esse ajuizamento tem que observar o prazo decadencial, se a ação tiver, ou seja, não é por conta disso que você pode não observar o prazo de propositura da ação. Se essa ação é proposta fora do prazo, não tem como reuni-la em instância alguma. Deixa eu voltar no parágrafo 1º aqui. Esse parágrafo 1º, para mim, ele diz menos do que ele deveria ter dito. Ele diz o seguinte: o ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político, e eu também colocaria também por coligação, não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. O que ele quer dizer é o seguinte: olha, não está se criando uma preclusão para o Ministério Público. Eu só queria dizer o seguinte: tem que dizer mais. O que ele não disse e que é válido, em meu sentido, é o seguinte: a ação proposta pelo Ministério Público também não ilide os demais legitimados de propor as suas ações. Ou seja, se o Ministério Público propôs primeiro, candidato, partido com coligações, também continua tendo o direito de mencionar, de propor. Isso aqui não me parece que é uma via de mão única. Tá? Então, me parece que tem que ser dito isso aqui não foi dito no parágrafo, mas me parece que é necessário. E aí, eu queria chamar a atenção para o parágrafo 3º. Mais um instituto de direito processual coletivo sendo trazido pelo legislador. O legislador criou no direito eleitoral uma coisa julgada segundo a prova, segundo havendo provações. Olha lá, se proposta a ação sobre o mesmo fato apreciado em outra, cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz. Até aí, normal, a justiça eleitoral é assim, olha, já julgou, transitou em julgado? Tem coisa julgada. Houve decisão de mérito? Tem coisa julgada. A novidade é a parte final, ressalvada a apresentação de
outras ou novas provas. O que essa parte final, em meu sentido, está dizendo é o seguinte: se a ação anterior foi negada por ausência de prova, ela pode ser proposta com novas provas. É o que já acontece no microsistema de avaliação coletiva. É o que já acontece no microsistema de avaliação coletiva. Coisas julgadas segundo evento de provações. E tem um porquê disso aqui. Não é, meu segundo está assustado? Tem um porquê disso aqui. Sabe qual é o porquê disso aqui? Isso aqui é uma reação até benéfica a uma prática que era feita por algumas pessoas mais espertinhas. Que era fazer o quê? Diante de um fato que potencialmente poderia trazer uma repercussão, você propõe uma ação capenga, sabe? Pede um pretenso adversário que propõe uma ação capenga, aquela ação que tem a menor chance de ser julgada procedente. Para quê? Para fazer coisa julgada e evitar depois, quando viesse uma outra ação, uma ação mais robusta, você pudesse ser condenado. Gente, o direito eleitoral tem algumas práticas que assustam muito. Por exemplo, tem-se notícia de ações assim para forçar a jurisprudência. Então você pega o assunto novo, faz ações fracas para forçar um surgimento de precedente, para depois você começar a fazer o quê? Invocar o precedente que foi criado por uma ação pouco robusta. Isso é uma grande novidade para o direito eleitoral. Isso aqui passou, eu acho que isso aqui passou despercebido, porque isso aqui dá uma dimensão em prol da defesa do direito eleitoral, em prol da defesa da verdade eleitoral e da tutela do abuso, uma dimensão nova. Isso aqui dá uma dimensão nova, permite uma possibilidade de maior combate, mas também acaba judicializando ainda mais as eleições. Vamos fazer uma pausinha de 5, 10 minutos, a gente volta para tratar de mais coisas. Obrigado.